Prezado produtor de carvão vegetal e empresário do setor. Você já pensou em produzir um carvão mais eficiente, rentável, sustentável e sem emissão de gases poluentes durante a sua produção? Exibiremos uma solução economicamente viável, sócio e ambientalmente sustentável para a produção de carvão vegetal no Brasil. Esta é uma alternativa apresentada pelo projeto Siderurgia Sustentável, o sistema Fornos-Fornalha, que produz um carvão vegetal de excelente qualidade, alto valor econômico, diminuindo e até mesmo eliminando os gases de efeito estufa da carbonização da madeira. O sistema Fornos-Fornalha é uma tecnologia para a produção de carvão vegetal sustentável desenvolvida pela Universidade Federal de Viçosa. Ela é oferecida aos pequenos e médios produtores rurais e traz ganhos de rendimento, além de produzir um carvão vegetal de maior qualidade, sem prejudicar a saúde de quem opera os fornos e sem poluir o meio ambiente. O sistema é composto por 4 fornos circulares de superfície, conectados por dutos a uma fornalha central de alvenaria. Nos fornos ocorre a carbonização da madeira, o processo em que é transformada em carvão vegetal. E na fornalha acontece a queima dos gases da carbonização, proporcionando a diminuição e até a eliminação dos gases gerados durante o processo. Este é o grande salto de produção sustentável de carvão vegetal. O sistema Fornos-Fornalha tem capacidade para enfornar aproximadamente 38 estéreos de madeira por ciclo, ou seja, 9,5 estéreos de lenha por forno em cada carbonização. Convidamos você para acompanhar agora as instruções para a construção e operação do sistema Fornos-Fornalha. Para melhor entendimento, dividiremos a metodologia em 4 etapas, nas quais apresentaremos todo o processo de construção e de operação do sistema. Portanto, vamos à primeira etapa, em que apresentaremos a escolha do local da unidade de produção, as recomendações e os equipamentos de proteção individual, os EPIs. A construção da unidade produtora envolve a escolha prévia do local, devendo ser construída em local com disponibilidade de água potável, próximo a florestas plantadas e estradas em boas condições para transportar a madeira e o carvão produzido. A unidade deve estar distante de residências, de áreas de preservação permanente como nascentes, margens de rio, lagos ou córregos e também de rodovias. É necessário que a unidade produtora seja construída em terreno compacto e aplainado, distante de pelo menos 100 metros das instalações destinadas aos trabalhadores. Além disso, deve ser obedecida a legislação ambiental pertinente. A instalação de uma infraestrutura básica para a produção de carvão sustentável requer instalações para trabalhadores como alojamento, refeitório com água potável e sanitários, instalações operacionais como compartimento para ferramentas, EPIs e outros materiais, e áreas apropriadas para o estoque de madeira cortada e do carvão produzido. Conheça também os equipamentos de proteção individual necessários em cada etapa. Na construção do sistema e fechamento das portas, utilize luvas de borracha, capacete, botinas e óculos de segurança. Para o preparo da madeira, use calça de segurança, botinas, perneiras, luvas de vaqueta, protetor auditivo de espuma, óculos de segurança, capacete e avental ou macacão de proteção para a operação de motosserra. Durante o carregamento da madeira, ignição e controle da carbonização e descarregamento do carvão produzido, utilize botinas de segurança, capacete, máscara de segurança ou respirador, luvas e avental de vaqueta. Agora, na segunda etapa, aprenderemos como construir o sistema Fornos-Fornalha. O primeiro passo é a demarcação da área destinada à construção de todo o sistema, incluindo os locais destinados para estoque de madeira e do carvão vegetal produzido. Agora,
proceda à edificação dos fornos circulares de superfície. Confeccione um sintel para guiar a demarcação das bases e construção das paredes dos fornos. O sintel é um gabarito feito de madeira ou outro material, composto por duas hastes perpendiculares conectadas, uma medindo 2 metros e outra com 1,5 metros de comprimento, que corresponde à metade do diâmetro interno do forno. Marque a base do primeiro forno inserindo 25 centímetros da haste maior do sintel no solo para sua fixação perpendicular e ao centro do forno. Caminhe em círculo, riscando o chão. Escave uma canaleta externamente à linha da circunferência demarcada, com 10 centímetros de profundidade e 20 centímetros de largura. Forre a canaleta com tijolos voltados para o centro. Lembre-se de deixar 90 centímetros sem escavar no local destinado à porta, do lado oposto à fornalha. Posicione nele um gabarito feito com tábuas de madeira em formato trapezoidal, com base inferior de 90 centímetros, base superior de 75 centímetros e altura de 160 centímetros. Do lado oposto à porta, próxima à fornalha, deve-se deixar uma abertura de 20 por 20 centímetros destinada à saída dos gases da carbonização para o duto. Agora, marque as demais estruturas. Comece pelos pontos centrais das construções, garantindo o alinhamento e nivelamento. Siga com o passo a passo para realizar a marcação. Primeiro passo: marque fincando estacas os centros da porta e da saída de gases do primeiro forno. Amarre um fio de nylon à primeira estaca. Ele servirá como guia. Segundo passo: leve o fio de nylon a 3,4 metros e amarre na estaca do meio da abertura de saída dos gases. Neste ponto, se inicia o duto que ligará o primeiro forno à fornalha. Terceiro passo: marque com uma estaca o centro da fornalha, a 162,5 centímetros distante da estaca anterior. Amarre o fio de nylon a ela. Quarto passo: agora, marque o limite externo da fornalha com uma estaca de madeira a 62,5 centímetros do seu centro e amarre o fio de nylon. A partir deste ponto, se inicia o duto do segundo forno, ao lado oposto ao primeiro forno demarcado. Quinto passo: estique o fio a 1 metro além do limite externo da fornalha e marque com outra estaca. Este ponto fica a saída de gases e inicia a área do segundo forno. Sexto passo: fixe uma estaca no centro do segundo forno, a 170 centímetros de distância da última estaca. Utilize o sintel para marcar a base do segundo forno, como feito anteriormente para o primeiro. Atenção! Os fornos opostos devem ser alinhados juntos, 2 a 2. Não se esqueça de marcar os centros e as bases das paredes dos outros 2 fornos, utilizando o sintel. Escave as canaletas das estruturas e coloque tijolos para visualizar se o alinhamento e as distâncias estão corretos. Agora, inicie a construção do primeiro forno a partir da base. Assente tijolos maciços de 20 por 10 por 5 centímetros na canaleta, utilizando argamassa de barro feita de água e solo argiloso peneirado. Utilize o sintel como guia para assentar as demais fileiras de tijolos. Ele dispensa o uso constante de prumo, agilizando a construção. Deixe 3 aberturas de 12 por 12 centímetros de cada lado para as entradas de ar do forno, conhecidas como tatus. Assente sempre os tijolos sobrepostos com as extremidades desencontradas, que favorecem a amarração da estrutura. A parede é feita em camadas simples de tijolos, com 10 centímetros de espessura, exceto na base do forno, que tem 20 centímetros até a fileira acima da saída dos gases. Também nas laterais da porta, a parede é reforçada, construída com espessura de 40 centímetros.
Na parede, instale 4 cilindros de aço com fundo fechado voltado para o interior do forno, 2 de cada lado entre os tatus e a 75 centímetros acima do piso. Eles têm 20 centímetros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro e servirão para o monitoramento da temperatura. Continue a construção da parede do forno até 1,65 metros e instale sobre a porta uma barra de aço em perfil U de 13 por 3 centímetros. Ela sustentará a cúpula sobre o vão da porta. Finalize a construção da parede com uma última fileira de tijolos, assentados também sobre a barra perfil U. Agora, construa a cúpula. Para tanto, é necessário um gabarito, uma haste de madeira com 2,40 metros. Delimite os últimos 10 centímetros dele, utilizados somente para apoiar o gabarito sobre os tijolos. Apoie a outra extremidade do gabarito no centro do piso. Os tijolos da cúpula devem seguir a inclinação do gabarito, sendo mais acentuada na sua primeira fileira de tijolos. Após iniciar a cúpula, instale uma cinta metálica na última fileira de tijolos da parede para evitar sua expansão e garantir a estabilidade da cúpula. A cinta é feita em barra chata de 1 polegada por 3 milímetros de espessura e possui 9,8 metros de comprimento. E seu ajuste é feito manualmente, unindo suas pontas com barra rosqueada e porcas. Instale mais 2 cilindros de aço com fundo fechado, que possibilitarão a medição das temperaturas. Posicione-os a 1,90 metros acima do solo, o primeiro centralizado 20 centímetros acima do vão da porta e o segundo à mesma altura, porém no lado oposto, próximo à fornalha. Os cilindros medem 25 centímetros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro, devendo ter leve inclinação para evitar acúmulo de água ou sujeira. Finalize a construção da cúpula do forno. Após a construção da cúpula, faça um fino revestimento externo e interno do forno com argamassa de barro e silicato de sódio, com textura fina para permear possíveis orifícios da construção, auxiliando na carbonização e principalmente no resfriamento do carvão. Siga os mesmos passos para a construção dos demais fornos. Agora siga as instruções para a construção da fornalha. A fornalha é a grande inovação do sistema desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa. Ela possui dimensões e características adequadas para este número e tamanho de fornos, possuindo comprovação científica quanto à sua eficiência para a queima dos gases da carbonização. A fornalha também pode ser considerada o motor da carbonização, já que realiza a retirada dos gases da carbonização dos fornos, auxiliando o sistema a ter uma ótima produtividade. Ela é composta por câmara de combustão com porta, duto subterrâneo para entrada de ar, grelha e paredes defletoras. Sobre a câmara de combustão é construída a chaminé. A fornalha possui formato circular e altura total de 4,5 metros. Para iniciar a construção da fornalha, é necessário realizar a demarcação da sua base. Utilize novamente um sintel com haste maior de 1,25 metros, fixada 25 centímetros no piso ao centro da fornalha, e haste menor de 42,5 centímetros. Escave a valeta do duto subterrâneo da fornalha com 20 centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade, indo do centro para fora por 92,5 centímetros. Forre o duto com tijolos e posicione a grelha no centro do círculo, nivelando o seu topo com o nível do solo. Construa o duto com paredes de 5 centímetros. Risque o chão fazendo um círculo de 85 centímetros de diâmetro. Escave externamente ao círculo
uma valeta com 10 centímetros de profundidade e 20 centímetros de largura para acomodar os tijolos da base. Complete o restante da base com tijolos e argamassa de barro. Agora você já pode iniciar a construção da parede da câmara de combustão da fornalha. Inicie colocando uma camada dupla de tijolos, formando uma parede com 20 centímetros de espessura. Lembre-se de deixar as 4 aberturas de 20 por 20 centímetros ao nível do solo. Nelas serão acoplados os dutos. Deixe também uma abertura de 30 centímetros de largura por 40 centímetros de altura para a instalação da porta da fornalha. A porta é feita em aço, possuindo quadro com chumbadores, dobradiças e trinco, sendo revestida internamente por manta cerâmica para isolamento térmico. Junto às extremidades internas da fornalha, construa as paredes defletoras por dentro da câmara de combustão, até 60 centímetros de altura. Elas se localizam próximas às aberturas para a entrada dos gases da carbonização e direcionam seu fluxo. Para revestimento da fornalha, serão necessários cerca de 16 metros de manta cerâmica, com 160 kg por metro cúbico de densidade, com 5 centímetros de espessura e 61 centímetros de largura. Faça o revestimento interno das paredes da câmara de combustão com manta cerâmica para favorecer o isolamento térmico. A manta deve ser fixada com os pinos. Para a fixação da manta na parede, serão necessários cerca de 70 pinos em formato L, com tamanho de 20 cm por 10 cm, feitos de vergalhão de aço 5/8. A manta promove isolamento térmico que aumenta a vida útil da fornalha. Lembre-se de instalar as chapas metálicas sobre as 4 aberturas de acoplamento dos dutos e também sobre a abertura da porta do abastecimento. A chapa sobre a abertura da porta tem 40 centímetros de comprimento e as outras 4 medem 30 centímetros de comprimento, todas com 20 centímetros de largura e 3 milímetros de espessura. Elas servem de suporte para as próximas fileiras de tijolos. Cubra as paredes defletoras com manta cerâmica, deixando apenas o vão central livre, localizado acima da grelha. Fixe a manta apoiando alguns tijolos sobre as linhas das paredes defletoras. Continue a construir a parede da câmara de combustão da fornalha até 1 metro de altura. Agora, após 1 metro de altura da parede da câmara de combustão, realize um estrangulamento de 35 centímetros, que consiste na diminuição do diâmetro interno de 85 centímetros para 50 centímetros, feito nas 2 próximas fileiras de tijolos. Este estrangulamento aumenta o tempo de permanência dos gases na câmara, favorecendo a queima. Para realizá-los, assente os tijolos mais internos da próxima fileira, deslocando 10 centímetros, e na fileira seguinte, deslocados 7,5 centímetros em direção ao centro da circunferência. A partir dela, é construída a chaminé, também com parede de 20 centímetros de espessura e com 75 centímetros de diâmetro interno. Ao longo da sua construção, faça também o revestimento interno da estrutura com manta cerâmica. Assente a última fileira de tijolos, 5 centímetros, deslocados para o centro da fornalha, para recobrirem e protegerem a manta cerâmica em caso de chuvas durante a carbonização. Atenção! Recomenda-se a instalação do chapéu chinês sobre a chaminé. Ele deve permanecer aberto durante a carbonização, sendo fechado somente quando o sistema não estiver em operação. Ele evita a entrada de chuva que poderia estragar a manta cerâmica e diminuir a vida útil da fornalha. Faça o revestimento externo da fornalha com argamassa de barro e silicato de sódio. Para a fornalha, serão necessárias 4 cintas feitas em barra chata de aço de 1 polegada com 2 ou 3 milímetros de espessura, fixadas utilizando
barras rosqueadas e porcas. A primeira cinta, com 3,9 metros de comprimento, é fixada na última fileira da parede da câmara e as demais, com 3,5 metros de comprimento, são instaladas a cada 1 metro na parede da chaminé. Chegamos assim ao final do processo de construção da fornalha. Seguimos agora com as instruções para a construção dos dutos. Os dutos conduzem e controlam o fluxo da fumaça dos fornos para a fornalha. Eles medem 1 metro de comprimento e possuem internamente 30 centímetros de largura por 30 centímetros de altura, sendo construídos por tijolos em camadas simples de 10 centímetros de espessura. Primeiramente, marque a base do duto e forre-a assentando os tijolos nivelados com o piso do forno e da fornalha. Depois, construa as paredes laterais. Lembre-se de instalar um cilindro metálico para medição da temperatura em cada duto, a 50 centímetros do seu comprimento e a 15 centímetros de altura. Eles medem 15 centímetros de comprimento por 5 centímetros de diâmetro e também possuem uma extremidade fechada. Instale as cantoneiras nos dutos. Elas servem para o encaixe das chapas para o fechamento do forno e obstrução da lateral da fornalha. A primeira cantoneira deve ser instalada inclinada, indo da parede acima da saída de gases dos fornos a 30 centímetros de altura até o piso do duto. A segunda cantoneira deve ser instalada a partir da base da primeira até a altura da parede do duto em direção à fornalha. Depois, instale a válvula borboleta próxima à fornalha. Ela faz o controle da vazão dos gases da carbonização, facilitando a operação, principalmente caso os fornos estejam em fases diferentes. A válvula é operada manualmente, abrindo ou fechando-a ao longo do processo. Ela é composta por 2 chapas de 3 milímetros de espessura, uma de 40 por 40 centímetros que recobre o duto e outra menor, de 28 por 28 centímetros, perpendicular à anterior. Nela deve ser soldada um eixo central de 60 centímetros, feito em vergalhão 3/8, ultrapassando a base da chapa em 5 centímetros. Siga as recomendações a seguir para a instalação da válvula borboleta. Primeiramente, fixe no piso um tubo metálico de 10 centímetros de comprimento e 1,2 centímetros de diâmetro. Posicione-o a 15 centímetros da parede e 20 centímetros da fornalha. Em seguida, encaixe o eixo central da chapa menor do tubo metálico para auxiliar na movimentação da válvula. Finalmente, fixe a chapa maior sobre o duto, encostada na fornalha. Para recobrimento do restante do duto, utilize 2 chapas metálicas. Elas medem 29 centímetros de largura, 40 centímetros de comprimento e 3 milímetros de espessura. Estas chapas também servem para fazer o fechamento dos fornos e obstrução da lateral da fornalha durante o resfriamento, quando serão encaixadas nas cantoneiras instaladas no interior de cada duto. Para finalizar, faça o revestimento com argamassa para proteção dos dutos. Durante a carbonização, vede com argamassa de barro e tijolos as frestas nos encontros entre as chapas dos dutos, evitando possíveis entradas de ar. Repita o processo de construção para os outros 3 dutos. Atenção! Finalizada a construção, realize a limpeza de toda a área, bem como dos fornos, controladores de ar, dutos e fornalha. Dê destinação correta ao lixo, depositando-o no local de descarte adequado. Sobras de tijolos, ferramentas e outros materiais deverão ser guardados. Siga agora as instruções para realizar a cura dos fornos e da fornalha. Encha os fornos até cerca de 10% da sua capacidade e toda a câmara de combustão da fornalha com lenha ou outra biomassa. Faça a queima por um período superior a 30 minutos. Após o resfriamento, faça a limpeza,
retirando as cinzas e demais materiais. Para uma boa cura, repita este procedimento de 3 a 4 vezes. Avalia-se o resultado da cura, verificando se as estruturas estão bem secas e se existem trincas ou furos. Caso algum local necessite de manutenção, aplique uma argamassa bem rala, feita de 150 ml de silicato de sódio por lata de 18 litros de solo argiloso peneirado. Faça a escolha correta da madeira e proceda ao carregamento dos fornos para iniciar a carbonização. Atente-se para a escolha da madeira para garantir um ótimo rendimento e alta qualidade do carvão vegetal. As toras de madeiras devem ser provenientes de plantios florestais, sendo mais indicadas algumas espécies ou clones de eucalipto. O diâmetro ideal das peças é entre 6 e 20 centímetros. Se possível, faça a separação por diâmetro, dividindo em toras finas de 6 a 14 centímetros e grossas de 15 a 20 centímetros. Peças com diâmetros menores dificultam o arranjo no forno, atrasando o carregamento. Já as peças com diâmetros maiores são pesadas, difíceis de manusear, demoram mais tempo para secar e geralmente produzem carvão mais quebradiço. O teor da umidade da madeira deve ser menor que 40%. Acima disso, não é recomendada para a produção de carvão vegetal, pois afeta negativamente o rendimento gravimétrico e a qualidade do carvão. Para atingir esta umidade, as toras devem secar por cerca de 90 a 150 dias, variando de acordo com as condições climáticas do local e com as características da madeira. Conheça a composição química média da madeira de eucalipto destinada à produção de carvão vegetal. A celulose representa cerca de 46% da madeira, as hemiceluloses 23%, a lignina 27%, os extrativos 3,5% e as cinzas cerca de 0,5%. Atenção! Madeiras com maior teor de lignina resultarão em maior rendimento de carvão. Vamos agora proceder ao carregamento dos fornos. Utilize toras com 1,7 metros de comprimento compatíveis com a altura da parede dos fornos, colocando-as em pé na vertical. As toras sobre a saída da fumaça devem ser levemente inclinadas para evitar a obstrução. As toras de maiores diâmetro devem ser posicionadas próximas aos tatus e à porta. Aquelas com diâmetros menores devem ficar posicionadas mais ao centro dos fornos. Durante o carregamento, vá completando a parte superior da cúpula com toras de menor comprimento na horizontal, preenchendo todos os espaços vazios para otimizar a ocupação dos fornos. Finalize o carregamento dos fornos. Em seguida, feche a porta do forno, construindo uma parede de 10 centímetros de espessura, feita com tijolos sobrepostos de forma desencontrada, entremeados por argamassa de barro. Recubra a porta com barrela para melhor vedação. Lembre-se de deixar uma abertura na parte inferior da porta de 10 por 10 centímetros para a entrada de ar para o interior do forno, que ajudará na ignição. Também deixe uma abertura de 15 por 15 centímetros na parte superior da porta. Neste local será procedida a ignição. Antes de iniciar de fato o processo de carbonização, apresentamos as fases de carbonização estipuladas para os fornos deste sistema, com suas temperaturas e tempo de permanência. A primeira fase possui uma duração variada, indo de 12 horas para toras mais finas e secas até 26 horas para toras grossas e muito úmidas. Nesta fase, as temperaturas devem ficar entre 160 e 170 graus, medidas no cilindro metálico da frente da cúpula. Neste momento, ocorre, principalmente, grande liberação de vapor de água da secagem da madeira. Na segunda fase, as temperaturas devem estar entre 250 e 270 graus,
também aferidas no cilindro frontal da cúpula. Esta fase tem duração de 12 horas, ocorrendo a degradação das hemiceluloses e eliminação de gases, ainda com grande presença de vapor de água. A terceira fase tem duração de 24 horas, com temperaturas variando entre 340 e 350 graus. Nas primeiras 12 horas, estas temperaturas devem ser encontradas no cilindro frontal da cúpula e nas últimas 12 horas no cilindro traseiro da cúpula. Nesta fase existe acentuada degradação da celulose, grande produção de gases e formação do carvão vegetal. Finalmente, na quarta fase, as temperaturas devem estar entre 350 e 360 graus, aferidas no cilindro de trás da cúpula. A sua duração é de 18 a 20 horas, em que ocorre a redução de gases e o aumento da concentração de carbono no carvão vegetal. Terceira etapa. Agora aprenderemos a conduzir a carbonização no sistema fornos-fornalha. Vamos à carbonização, mas antes de dar ignição nos fornos, acenda a fornalha. Abasteça a câmara de combustão da fornalha com lenha ou outra biomassa disponível. Acenda o fogo com a entrada de ar do duto da câmara de combustão totalmente aberta, para favorecer a queima da lenha e da fumaça vinda dos fornos. Posteriormente, dê a ignição nos fornos acendendo a madeira pela abertura superior deixada na porta, utilizando brasas ou ateando fogo à biomassa depositada ali previamente. Durante a ignição, os dois tatus mais próximos à porta, um de cada lado, deverão permanecer completamente abertos, assim como a válvula borboleta do duto. Os demais tatus serão abertos posteriormente. Saiba quando fechar as aberturas para ignição deixadas na porta. Primeiro, verifique se a madeira no local de ignição está em brasas. Cerca de 30 a 60 minutos geralmente são suficientes para que a carbonização seja iniciada, podendo ser fechada a abertura superior da porta com tijolos e argamassa de barro. Aguarde cerca de 30 minutos. Se verificar um braseiro intenso com chamas na abertura inferior da porta ou temperaturas superiores a 170 graus, feche-a também. Assim, a carbonização passará a ser controlada somente pelos tatus do forno. Realize o controle de carbonização do sistema fornos-fornalha. A carbonização é um processo de degradação térmica lenta e parcial da madeira. Para que o processo aconteça com êxito, é necessário controlar a entrada de ar e aumentar gradativamente a temperatura. A condução correta da carbonização se resume no controle constante da temperatura interna do forno, favorecendo, assim, o aumento do rendimento e da qualidade do carvão vegetal. O controle das entradas de ar e do fluxo dos gases dos fornos regulam as temperaturas. Siga corretamente as fases apresentadas anteriormente. Faça a medição constante das temperaturas nos cilindros utilizando o pirômetro, um termômetro infravermelho digital. Se o carbonizador possuir pouca experiência, deverá medir a temperatura pelo menos a cada 2 horas. Adquirida a prática no controle das entradas de ar, da válvula e operação da fornalha, a aferição da temperatura poderá ser realizada a cada 4 horas. Atenção! A condução da carbonização do forno é realizada conforme as fases descritas, com as temperaturas medidas nos 2 cilindros da copa. Os 4 cilindros inferiores demoram mais para apresentarem temperaturas elevadas, sendo utilizados para saber se a frente de carbonização está progredindo de maneira uniforme pelas laterais do forno e se não existem temperaturas excessivas ocasionadas por incêndios que poderiam reduzir o rendimento. Controle a temperatura aumentando ou diminuindo a entrada de ar pelos tatus do forno. Use tijolos para restringir a passagem de ar. Quanto mais abertas, mais quente ficará o forno. Atenção! Quando verificar brasas nos tatus,
Deixe-os parcialmente abertos por cerca de 40 a 60 minutos, para garantir a carbonização das madeiras mais ao centro do forno. Então feche-os e prossiga a abertura dos tatus mais próximos. Após fechar os 2 últimos tatus, ou seja, quando todas as entradas de ar do forno estiverem fechadas, deixe o duto de saída da fumaça parcialmente aberto até que não haja mais fluxo significativo de gases, o que leva cerca de 30 a 60 minutos. Atenção aos cuidados com a operação da fornalha. Quanto mais quente a fornalha estiver, mais intensamente ela retira os gases dos fornos. Por isso, deve-se controlar a abertura ou fechamento das válvulas borboletas dos dutos, regulando a passagem da fumaça. Após cerca de 30 a 36 horas do início da carbonização, dependendo da umidade inicial da madeira e da correta condução do processo, os gases da carbonização já possuem quantidade de componentes inflamáveis suficientes para manter a chama acesa no interior da fornalha. Caso ela apague, proceda um novo acendimento, ateando fogo à biomassa na câmara de combustão. É importante lembrar que durante a queima da fumaça, a fornalha pode atingir temperaturas de até 800 graus, suficientes para eliminar os gases como metano, monóxido de carbono, alcatrão e outros. Deste modo, fique atento às medidas de segurança para a prevenção de acidentes. Somente o operador, utilizando corretamente os EPIs, deve permanecer próximo à fornalha em operação. Ele deve se posicionar ao lado da porta da fornalha para abri-la, nunca aproximando seu rosto dela. Nunca utilize combustíveis explosivos como gasolina ou álcool para ajudar a acender a fornalha ou os fornos. Isso pode ser muito perigoso. Utilize somente papéis, papelão, cascas secas e gravetos para o início da queima. Faça sempre vistorias de todo o sistema, procedendo às manutenções quando necessárias. Observe que na primeira e na segunda fase existe grande liberação de vapor de água junto aos gases, o que diminui o seu poder calorífico, dificultando a queima da fumaça. Já nas fases finais, os gases da carbonização são capazes de perpetuar a chama sem necessitar de abastecimento da fornalha com resíduos ou lenha. Fornos em fases diferentes também podem dificultar a queima da fumaça. Caso deseje que a fornalha faça a queima dos gases nas primeiras fases, realize abastecimentos periódicos para manter a combustão na câmara e eliminar a fumaça. Um outro indicativo de que os gases que saem do forno possuem um alto poder calorífico é quando a temperatura aferida no duto ultrapassa os 110 e na copa supera os 300 graus. Agora, finalize o processo de carbonização, iniciando o resfriamento do carvão produzido. Feche a saída de gases do forno, transferindo a chapa metálica que está sobre o duto para a cantoneira em seu interior. Vede suas bordas com argamassa rala de barro para impedir a entrada de ar. Feche também o duto na lateral da fornalha, posicionando a outra chapa na cantoneira em seu interior. Atenção! Quando se inicia o resfriamento do carvão, você deve ficar atento quanto a trincas ou rachaduras nos fornos. Caso elas apareçam, devem ser vedadas com a barrela. Além das trincas, pontos mais escuros, causados por vazamento de fumaça, são indicativos de locais de entrada de ar, que dificultam o resfriamento. O resfriamento ocorre de forma natural pela simples troca de calor do forno com o ambiente. O tempo médio de resfriamento é de 3 a 4 dias até que o forno atinja a temperatura igual ou menor que 40 graus em todos os seus cilindros. Isto significa que o forno pode ser aberto para descarregamento sem riscos de ocorrerem incêndios no carvão. Chegamos à quarta etapa, onde iremos apresentar as instruções de descarregamento do carvão. Primeiramente, o operador deverá desfazer cuidadosamente a porta de tijolos do forno, removendo a argamassa, evitando que se misture ao carvão vegetal produzido.
O descarregamento é manual e feito com a ajuda de um garfo forcado para o carvão vegetal, que já auxilia na separação dos finos. Durante o descarregamento, separe os materiais carbonizados pelo tipo: carvão vegetal, atiços, que são madeiras semicarbonizadas, e finos, que são pequenas partículas de carvão. Uma boa fornada deve gerar peças resistentes e poucos finos e atiços. Por fim, estoque o carvão e seus subprodutos de forma adequada. A condição de estoque é fundamental para manter a qualidade do carvão. Ela pode ser feita em sacos ou amontoados sobre a lona, para evitar a absorção da umidade ou contaminação por terra, sempre coberto para proteger da chuva. Chegamos assim ao fim do processo da construção e operação do sistema Fornos-Fornalha, do projeto Siderurgia Sustentável. Esperamos que este vídeo se torne uma ferramenta útil para você, empresário ou produtor rural. Desejamos que você consiga produzir um carvão vegetal com melhor qualidade, maior rendimento e sem agredir o meio ambiente. Além do vídeo, no caso de dúvidas, consulte também os manuais de construção e operação do sistema Fornos-Fornalha. O projeto Siderurgia Sustentável foi criado para incentivar a redução de emissões de gases de efeito estufa na siderurgia brasileira. Para atingir seu objetivo, busca o desenvolvimento e a demonstração de tecnologias e processos sustentáveis para a produção e uso de carvão vegetal na indústria de aço, ferro-gusa e ferro-ligas de forma mais competitiva. Ela se insere no contexto de uma economia de baixo carbono e, assim, colabora para a preservação ambiental e o desenvolvimento da capacidade humana. O projeto é implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com a coordenação técnica realizada pelo Ministério do Meio Ambiente, sendo executado em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministério da Economia e o Governo de Minas Gerais. O projeto conta com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente. O sistema Fornos-Fornalha do projeto Siderurgia Sustentável auxiliará no cumprimento dos seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas: energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima. Projeto Siderurgia Sustentável, contribuindo para a eficiência e competitividade da siderurgia brasileira.